O álcool também é droga. E os acolhidos que estão lá na sua casa, eles são também alcoólatras. Não é só o que fumou maconha, cheirou a cocaína, é isso? Isto, claro. Nós temos pessoas que consumiram, que têm a dependência do álcool e a dependência de outras drogas, de sua preferência. A dependência química, Jota, ela é uma doença, hoje reconhecida, né? E essa doença, ela é ativada por qualquer substância que altere o meu estado normal. Então, uma pessoa que tem a dependência do álcool, quando ela bebe, ela altera o estado normal, a sua doença está constantemente sendo manifestada através do consumo. E esse consumo, ele traz prejuízos e danos à pessoa e à sociedade, né? Quando a gente imagina um usuário de droga, né, ou de álcool, né, porque a gente não diferencia isso, a gente diferencia apenas a substância em si, mas a dependência ela é a química. Quando a gente imagina uma pessoa que é usuária de substância, a gente tem que pensar que essa pessoa, primeiro, ela está doente e que essa pessoa precisa de ajuda. Quando você tem locais onde essas pessoas são capacitadas para poder ajudar, tratar e devolver à sociedade, você consegue melhorar a qualidade de vida de um bairro, de uma cidade, de um estado e de um país. O dependente químico, ele custa muito caro pro governo. É muito caro. Gente, o governo somos nós. Exatamente. O governo, que ele está falando aqui, somos nós, os contribuintes de impostos. Olha, eu já ouvi da boca do atual governador do Paraná, do Ratinho Júnior, em discurso, em conversa particular que nós falamos sobre o assunto, ele diz assim, se não fossem as comunidades terapêuticas, se não fossem as igrejas católicas, evangélicas, todas elas, porque você não vê um programa de governo a nível federal, a nível estadual, que pudesse cuidar de tudo isso. Não tem como cuidar. Essa é a grande verdade. Então eu tiro o chapéu para vocês, o nosso querido Márcio Roberto, pelo trabalho social que você faz. Porque quando você recebe um acolhido lá na Casa Terapêutica Nova Jornada, atrás daquele acolhido tem uma família doente. Codependente. É isso. É esse o termo. E aí? E aí você tem que cuidar da família também. Não é? Tem que cuidar. Tem que cuidar, Jota, porque muitas vezes a família está mais doente do que o próprio usuário. Então, se você não consegue equilibrar uma vida familiar, você devolve aquele indivíduo para aquele seio, para aquele núcleo familiar, e aquele núcleo familiar está totalmente doente. Então, a Nova Jornada, por exemplo, ela tem um trabalho com as famílias que são reuniões semanais de codependência, onde a gente pode levar para elas informações relacionadas à questão da doença e da codependência. Isso acaba criando uma maneira de que eles possam conversar, entender e resolver os problemas familiares em relação à questão de comportamentos e relacionados à questão do consumo da substância dentro da família. É o que eu falei, essa família está sendo atingida por isso há 10, 15, 20 anos. Não é de um mês, de um dia, de uma semana. Você, por exemplo, você deu um trabalhão danado à sua família, porque você acabou revelando aqui no início que durante 20 anos exatamente, você foi usuário de drogas. Muito trabalho. Que drogas que você consumia? Então, quando a gente fala da dependência química, ela é uma doença progressiva, né? E o que acontece? O nosso corpo ele vai se adaptando às substâncias e por isso há necessidade de um consumo maior para o mesmo efeito. Então eu comecei com álcool. Álcool. Maconha. Tomava o quê? Pinga não, né? Não, tomava vinho, tomava uma cerveja. Mas assim, eu comecei isso com 12 para 13 anos. Bem novinho. Bem novinho. E aí é uma escalada, né? Então, e como é que você chegou na droga ilícita? Então, essa droga? Aí pessoas que acabava vendo fazendo uso, via que são pessoas normais, que
não me traziam tipo nenhum de risco, né? Então você acaba vendo aquilo e, vou usar um pouquinho, vou experimentar, enfim, você acaba estando com pessoas que vão te levar a essa situação. E aí vem o álcool, vem a maconha, vem a cocaína, vem o crack, né? Então eu fui usuário de crack de 98 Crack. a 2003. Deus me perdoe. E comecei lá, bem novinho, nunca imaginando, né, que isso iria acontecer. Porque essa é a questão. A pessoa, quando começa a usar droga, ela não tem a noção de que ela pode se tornar um dependente químico. Até porque, Jota, a gente fala de um número de cada 10 pessoas que usam substâncias, 3 delas desenvolvem a doença. 7 delas não. Ah, é? Que são pessoas que bebem socialmente, que são pessoas que conseguem fazer um consumo de substância de uma maneira que não afeta. A dependência química, ela se caracteriza pela perca do controle da sua vida. Eu tenho um familiar